A natureza da realidade pessoal. Capítulo 10. Título: A natureza da iluminação espontânea e a natureza da iluminação artificial. A alma em roupas químicas. Como Sete, Jane sentou-se imóvel em sua cadeira de balanço durante 1 minuto. Seus olhos estavam fechados. Muitas vezes ela me disse que não tem consciência de tão longas pausas enquanto está em transe. 21h40. Não percebi até terminar a sessão que esse era o segundo título que Sete dava para o capítulo 10. Talvez minha falha se deva ao fato de termos pulado o ditado do livro segunda-feira. Ver material mais ou menos no final da sessão 637. Reiniciamos às 21h52. O jovem assistente de um médico famoso escreveu solicitando uma sessão em 13 de novembro de 1972. Ele veio aqui algumas noites atrás, segunda-feira, dia 5 de fevereiro, e assistiu à aula de Robert na noite seguinte. Falei com ele nas 2 ocasiões. Ele estivera trabalhando com drogas em um esquema terapêutico durante algum tempo. Antes disso, viajara pela Índia, finalmente seguindo um guru. Deixou o guru para seguir o médico. Como muitos jovens, em todas as épocas, ele estava em sua jornada individual de busca da verdade, revirando todas as pedras em um esforço para descobrir que métodos o ajudariam a descobrir isso. O caminho, em letras maiúsculas. A meditação trouxera-lhe alguma iluminação, mas o guru na Índia disse-lhe que ele precisava praticar uma obediência cega. O médico oferecera maior liberdade e a esperança de que talvez as portas da verdade dentro da sua própria alma, pelo menos, pudessem ser abertas quimicamente. Assim, nosso buscador voltou para este país e entrou para uma grande organização. Ele viu pessoas doentes, infelizes e neuróticas, sendo levadas a seu novo templo da verdade, no qual as substâncias químicas tomam o lugar, digamos, da comunhão do pão. Ele sentiu que algo bom havia sido feito, mas temia que uma manipulação desnecessária e perigosa também acontecesse. Ele próprio tomara 2 drogas várias vezes, seguindo um controle, primeiro doses pequenas e depois doses maiores. Ele teve experiências particularmente aterradoras. O médico sugeriu-lhe que enfrentasse a si mesmo, tomando uma dose massiva, e embora ele não quisesse, finalmente concordou. A experiência foi tão negativa que ele pediu um antídoto, sabendo que, ao fazê-lo, que isso era contra todas as regras. De qualquer jeito, a droga lhe foi recusada. Ele disse que ficou contente por ter sido forçado a terminar o processo, mas grandes dúvidas o trouxeram até aqui. Finalmente ele abandonou este tipo de terapia, buscando outros caminhos. Muitos me procuraram ou escreveram depois de uma viagem ruim, especialmente jovens. Sempre grandes buscadores da verdade e muito tentados a recorrer agora ao LSD.
como a mais nova substância química ou o mais novo método para encontrar esta verdade. Não estou falando absolutamente de maconha, que é uma coisa totalmente diferente, um produto natural da terra. Estou falando de um produto químico que é resultado de seu conhecimento tecnológico. Quando vocês estão felizes e contentes no seu dia a dia, pode-se dizer que se encontram em um estado de graça. Nessa ocasião, quando se sentem com o universo, ou quando passam por uma experiência excepcional que pareça ir além de si mesmos, pode-se dizer que estão em um estado de iluminação, que tem muitos graus e níveis. Em qualquer destes estados, sua saúde física se beneficia, falando de um modo geral. Embora possam existir algumas crenças bloqueadoras nessa direção. 22:14. Esses estranhos naturais ativam em suas células memórias passadas, que têm a ver com reações celulares agradáveis, provocadas por eventos particulares de sua vida. Este tipo pessoal de memória celular, por sua vez, dá acesso a outras camadas dentro das células em vários graus. Repito que os átomos e as moléculas contêm dentro de si memória e suas experiências prévias. Dependendo do estado de iluminação ou graça, essas memórias coletivas, que não se envolvem necessariamente sua experiência pessoal, podem ser ativadas. Embora seu próprio envolvimento e os eventos de sua vida talvez apareçam dentro delas em uma estrutura totalmente diferente daquela com a qual você está familiarizado. Qualquer evento de sua vida é escrito na memória do universo, por exemplo, da maneira que você pensa nele. Assim, em um estado de iluminação, a memória celular pode ser estimulada além de um nível mais profundo de conhecimento, no qual seu próprio nascimento e morte podem ou não ser explicados. Quer fazer uma pausa? Não, Sete, podemos continuar. Naturalmente, sem interferências, você irá em momentos diferentes experienciar espontaneamente tais estados de graça ou iluminação, embora talvez não use esses termos. Você se sentirá em paz consigo mesmo e com o seu mundo, ou suplantará a si mesmo, de repente se sentindo parte de eventos e fenômenos geralmente não considerados como você. De uma ou de outra forma, porém, essas experiências são naturais e fazem parte de sua herança. Sua mente consciente, repito, é uma parte de seu eu interior e está sempre mudando. Em termos de consciência da espécie, ela é um desenvolvimento de grande significado e extrai forças dessas fontes de vitalidade e rejuvenescimento que chegam naturalmente à consciência. Os psicólogos em geral são procurados por pessoas que já estão em dificuldade, pois o homem feliz não tem necessidade deles. Poucos estudos têm sido feitos para descobrir por que o homem feliz é feliz, mas as respostas dele variam muito a propósito. Em terapias que usam doses massivas de LSD, ocorre uma insanidade quimicamente imposta. Por insanidade, quero dizer uma situação na qual a mente consciente é forçada a um estado de impotência.
há um assalto literal não apenas sobre a psique, mas também sobre os esquemas organizacional que torna possível você existir racionalmente no mundo em que conhece. O ego, naturalmente, não pode ser aniquilado na vida física. Mate um e o outro surgirá. E precisa surgir do eu interior, que é sua fonte. 22:39. Nessas circunstâncias impostas, você está literalmente enfrentando a consciência egoística com a própria morte dela, em um encontro que não precisa ocorrer. Enquanto o corpo físico luta por sua própria vida e vitalidade, você está provocando um dilema de grandes proporções. O panorama da psique é, na verdade, revelado, fornecendo boas informações ao psiquiatra. Mas as experiências vividas pelo paciente, e tudo isto se aplica a doses massivas, representam a ratificação por meio de um terrível conflito do nascimento da espécie e de seu retorno ao vazio, seguida por seu renascimento, enquanto o paciente luta para tornar a emergir das dimensões não inerentes a essas condições. Alteram-se as estruturas biológicas e psíquicas mais profundas. Eu não disse que são danificadas, embora isso possa acontecer dependendo da situação. A consciência é agredida em suas raízes. No caso de períodos de transcendência nessas condições, eles representam o nascimento psíquico de uma nova personalidade que emerge das cinzas da antiga, com a mesma origem. Em alguns casos, as mensagens genéticas mudaram, pois são diferentes. Isso é assassinato psíquico em uma estrutura tecnológica. Sob o efeito do LSD, você fica mais sugestionável. Se lhe disserem que o ego deve morrer, você irá matá-lo. Seguirá telepaticamente as ideias de seu guia, mesmo nas melhores condições. O renascimento psíquico pode deixá-lo com uma série de problemas completamente novos, que surgirão no berço dos antigos ainda indecifráveis. O novo ego é bem consciente das condições de seu nascimento. Ele sabe que nasceu da morte de seu predecessor, e por toda a sua alegria transcendente, muito natural por ocasião de seu nascimento, ele teme a aniquilação que lhe deu origem. A integridade natural da criatura não é a mesma. Ela jamais confiará no mundo físico da mesma forma, pois sua aliança com ele não é tão segura. Ainda muito positivamente, o eu, que nasce no corpo e cresceu com ele, desapareceu, e um outro eu surgiu daquela organização interior. Essas automudanças acontecem naturalmente no decorrer da vida, e quando em determinado momento o eu se altera, física diferente do que era, quando isso ocorre sem intervenções, temos um reflexo inato da criatividade da psique em seu próprio ritmo, ligado às estações da mente, do sangue, da consciência e das células, de maneira que vocês ainda não entendem. A estrutura completa, porém, e suas relações secundárias mudam juntas. Entretanto, a mente consciente não é capaz de assimilar os resultados. O homem cresce e vive através de mortes que acontecem constantemente nele, e viaja por nascimentos durante sua vida, que ele não compreende.
Jane debruçou-se para a frente para dar ênfase. Essas doses massivas de LSD ativam quimicamente todos os níveis de memória celular a tal ponto que, em certos termos, eles já não têm controle de si mesmos, e as lembranças podem então surgir inesperadamente quando o sistema está sob tensão. A saudável aliança biológica e psicológica fica então enfraquecida. 23 e 24. É somente porque você acredita que o ego é um enteado do eu que se esforça tanto para trazer seu conhecimento interior para fora. É só porque as pessoas não têm consciência do poder de recuperação de sua própria consciência que elas concordam com esses tipos de procedimentos. Assim, paciente e terapeuta compartilham a crença de que a mente consciente não tem fácil acesso ao conhecimento necessário. Eles também compartilham outras crenças, como, por exemplo, que o eu interior é o repositório de temores, terrores e selvagerias incivilizadas reprimidas, que o eu interior precisa ser forçado a livrar-se destas coisas para poder expressar o seu poder, energia e força em termos criativos e positivos, e que, portanto, o eu precisa primeiro enfrentar todos esses terrores do passado e resolvê-los para poder livrar-se dos terrores do presente. Ora, este é simplesmente outro sistema de crenças no qual o paciente e o terapeuta atuam. A espontaneidade dessas sessões realmente parece apresentar aos psiquiatras e aos psicólogos um mapa da psique. Estatisticamente, as experiências individuais, embora diferentes, naturalmente seguem um padrão. O padrão de crenças conscientes reconhecidas e que provocam uma reação telepática. Por baixo disso, um panorama definido, embora distorcido da psique, pode ser percebido em símbolos. Esses símbolos são a tentativa da consciência de retratar a memória celular. Movimentos psíquicos sempre exercitam as moléculas. O conhecimento latente e inato das moléculas que flui com facilidade constrói o conhecimento das células. Eles trabalham juntos harmoniosamente. Sob o assalto psíquico forçado de doses massivas de LSD, a própria compreensão das moléculas tenta romper-se. Ora, isso não é algo que seja percebido fisicamente. A própria integridade celular pode ser ameaçada. Roburt está muito certa ao pensar que isto é muito pior do que qualquer terapia física de choque. Pior que tudo, não há necessidade dela. Todo este tratamento repousa sob a ideia de que a mente consciente é profundamente inadequada, que os problemas profundos que lhe são desconhecidos, que sua tarefa é ser simplesmente analítica, que é incapaz de lidar com um material muito intuitivo ou psíquico. Suas crenças fazem com que sejam assim. 23 e 38. Ataques deste tipo à sua consciência desafiam a estabilidade de sua espécie e insultam a integridade da criatura. Você pode dizer que estas substâncias químicas não são naturais porque elas existem dentro da realidade que você conhece. Mas o corpo está equipado para lidar com ingredientes que vêm da terra. Grandes doses destas drogas artificiais não são facilmente assimiladas e provocam confusão biológica. Dentro de sua estrutura nativa, alguns índios americanos
usam mescalina à sua própria maneira, mas não como glutões, atordoando e aniquilando seus sistemas. Eles aceitam-na como um ingrediente natural pertencente à estrutura terrena. Não tentam detonar sua própria existência. Usam-na para aumentar suas percepções inatas. Eles tornam-se parte de tudo o que é, como deviam, sem morrer, para que o são. Conseguem assimilar seu conhecimento para dirigi-lo intencionalmente tanto para a sua vida individual como para a sua estrutura social. Também usam a mescalina dentro de seu sistema de crenças naturalmente, no qual sua condição de criatura é compreendida e aceita normalmente. A mente consciente é vista como um complemento e não como um dano para o ser biológico. Como mencionamos antes na seção 621 do capítulo 4, estas são, falando de modo simples, duas escolas de pensamento em voga nos dias de hoje. Uma acredita que a mente consciente e o intelecto têm todas as respostas, mas para esta escola isso significa que a mente consciente é analítica acima de tudo e que pode encontrar todas as respostas por meio apenas do raciocínio. A outra escola acredita que as respostas estão nos sentidos, nos sentimentos das emoções. Ambas estão erradas. O intelecto e os sentimentos, juntos, formam sua existência, mas a falácia está particularmente na crença de que a mente perceptiva precisa ser analítica, acima de tudo, opondo-se, por exemplo, à compreensão ou assimilação do conhecimento psíquico intuitivo. Nenhuma dessas escolas compreende a flexibilidade e as possibilidades inerentes à mente consciente, e a humanidade mal começou a usar o seu potencial. Vamos ao ditado. Você quer fazer alguma pergunta? Não. O material sobre o seu gato estará disponível quando quiser. Está bem, obrigado. Já era muito tarde e nós dois estávamos cansados. Seth também mencionara a disponibilidade de dados sobre a vida e a morte de Ronnie na sessão cancelada de segunda-feira. Estou satisfeito com nosso sucesso. Nós também. Dan Mosman, o editor de Jane, da Pratchett Hall, avisou-a por telefone que dentro de alguns dias ela irá receber um contrato para a publicação deste livro. Mas eu, sorrindo, já sabia. Ah, é? Boa noite, Seth. Mais alto e jovialmente ele diz. E não se preocupe com o tempo. Nós podemos ter 3 sessões por semana, se você quiser. Está bem. Vamos tentar aprontar este manuscrito para outubro próximo. Posso fazer tudo, menos datilografar. Isso me lembrou de que antes da assinatura do contrato de Seth Fala, Seth disse a Tan que o livro seria publicado. Finalizamos às 23h55. Agora tenho toda esta sobra de energia, disse Jane, logo depois de sair rapidamente do transe. Sinto-a fluindo através de mim. Poderia dar um longo passeio, ou jogar peteca, ou até ter uma sessão, brincou ela. Não é uma contradição
dizer que Jane tinha energia, mesmo estando cansada. À meia-noite ela cantou para mim em Sumari. A canção era muito clara, lírica e tranquila. Eu estivera meio deprimido o dia todo e agora ela tentava animar-me. Como sempre, eu pensei que ela parecia transportada ao cantar tão lindamente. Sentada em sua cadeira de balanço, com a cabeça jogada para trás e os olhos fechados. Ela é muito vigorosa em Sumari às vezes, e depois contrasta este vigor com passagens muito delicadas. Tem um controle excelente da respiração, mesmo sem qualquer treinamento musical. Jane fala sobre Sumari na introdução deste livro e incluiu uma seleção de prosa e poesia em Sumari, no apêndice de seu romance, o The Education Over Soul 7, que Patsy Hall vai publicar neste outono. Seção 639, dia 12 de fevereiro de 1973, 21h05, segunda-feira. Depois da última sessão, comentei com Jane que estava muito intrigado com o fato de Seth ter dado 2 títulos do capítulo 10. Mas o dilema não era muito complicado. Boa noite. Boa noite, Seth. A primeira parte do livro deve ser chamada De Onde Você e o Mundo se Encontram. O título sobre o qual você perguntou é para a segunda parte do livro. Seu corpo, escultura viva, etc. Dado na seção 637, capítulo 9. O título que se refere à alma em roupas químicas é para o próximo capítulo, o 10, que é o primeiro capítulo da segunda parte. Está bem. Estas foram orientações para você. Agora vamos iniciar o ditado. Ditado. Seu corpo é você na carne. Como mencionei em outros livros, a alma não pode afirmar-se plenamente por meio da experiência corporal em um determinado tempo. Por isso, nesses termos, há sempre porções de você não expressas. Toda a sua experiência física deve naturalmente gravitar em torno da realidade corpórea. A energia que move sua imagem provém da alma. Por meio de seus próprios pensamentos, você dirige a expressão do corpo, que pode ser a expressão de saúde ou de doença. Pelo conhecimento dos conteúdos de sua mente consciente, você pode curar a maioria das enfermidades do corpo em condições que serão dadas mais tarde. Suas próprias ideias seguem certas leis de criatividade. Elas têm seus próprios ritmos. Os processos associativos de sua mente, trabalhando através do cérebro, têm grande ligação com o comportamento exato de suas células. Quando aprende a usar seus pensamentos, ou mesmo quando eles mudam naturalmente o resultado, são alterações nas células. Há uma progressão ordenada, uma relação íntima. Quando doses massivas de LSD são usadas, você está artificialmente criando uma área de desastre, da qual espera salvar o eu operacional eficiente.
É verdade que as velhas interações entre um padrão associativo de pensamento e sua ação habitual podem ser quebradas. Mas também é verdade que a estrutura interior regular sofre um choque psíquico e biológico. 21 e 21. Na vida diária normal, uma terapia consideravelmente natural ocorre nos sonhos, mesmo quando há pesadelos tão amedrontadores, que a pessoa é acordada pelo choque. A mente consciente do indivíduo é tão forçada a enfrentar a situação, mas após o evento em retrospecto, o pesadelo pode ser como um tratamento de choque dado por uma porção do eu a outra, no qual a memória celular é desencadeada da mesma forma que poderia sê-lo em uma sessão de LSD. Mas o eu é o melhor terapeuta de si mesmo. Sabe precisamente quantos choques. Assim, a psique pode levar com proveito que associações avivar por meio destas experiências e imagens intensas, e quais as que devem ser deixadas de lado. Os pesadelos em série, em geral, são uma terapia de choque ajustada internamente. Podem amedrontar consideravelmente o eu consciente, mas afinal este está acordado em seu mundo normal, abalado talvez, mas seguro no esquema do dia a dia. Outros sonhos, embora esquecidos, podem também amortecer o indivíduo para o que compreenda os efeitos desta terapia do pesadelo. De alguma forma, o tratamento com LSD acaba resultando em uma sensação de renascimento que muitas vezes, porém, é apenas temporária. Por isso, um período de pesadelos geralmente leva muito naturalmente a sonhos nos quais o eu finalmente faz novas e maiores conexões com a fonte do seu próprio ser. 21 e 32. Se os cientistas estudassem o corpo e a mente em termos de habilidades naturais de cura, poderiam aprender como incentivar essas habilidades por tais processos. E eu mencionei apenas um deles. São contínuos durante a vida de uma pessoa. Quando grandes doses de substâncias químicas são usadas, a mente consciente se defronta com toda a intensidade, com experiências muito fortes que não lhe caberia enfrentar e que a fazem sentir-se impotente. Quando enfrenta pesadelos exteriores em que aparecem guerras e calamidades naturais, a mente consciente ainda é dirigida para fora, em direção ao mundo que foi formada para enfrentar. Em períodos de grande estresse físico, ela recorre aos poderes do corpo e do eu interior para realizar incríveis feitos de heroísmo, que depois a fazem refletir sobre o poder e a energia do eu em crise. Sua própria estabilidade e percepção podem aprofundar-se e fortalecer-se muito. Em casos de conflito com a natureza, aparentemente calamitosos, o indivíduo pode ficar assombrado diante de sua própria capacidade para relacionar-se com outras pessoas. Mas, na área artificialmente induzida, do desastre psíquico causado pela terapia massiva com LSD, a situação é oposta. A consciência fica em uma situação de crise, não por uma ameaça vinda do mundo exterior, mas porque é forçada a lutar em um campo de batalha para o qual não foi destinada e que não pode entender, onde aliados certos
com as associações, a memória e a organização, assim como todos os poderes do eu interior, de repente se transformam em inimigos. Ela torna-se vulnerável a todas estas forças que deveria liderar, enquanto é despojada de suas habilidades lógicas naturais. Na verdade, de seu próprio sentido de identidade, não há nada exterior contra o que possa trabalhar e nenhuma estrutura que lhe dê equilíbrio. Robert está trabalhando em um livro de poemas chamado O Diálogo e recentemente escreveu nele a respeito dos mundos duplos. Uma noite ele estava à janela da cozinha e, sem estar usando drogas, viu uma poça da água de chuva e de repente transformou-se em uma criatura viva, maravilhosamente fluida, que ficou em pé e caminhou enquanto a chuva escorregava por seu corpo líquido. Ele encheu-se de alegria ao observar esta realidade. Sabia que no mundo físico a poça era plana, mas que estava percebendo outra realidade igualmente sólida. Uma realidade maior, na verdade, na qual a criatura, chuva, tinha seu ser. Por um momento ele viu mundos duplos com sua visão física. Embora a experiência fosse divertida, poderia ter se transformado em um pesadelo, caso sua mente consciente não a tivesse compreendido claramente. Caso ele tivesse saído de casa, por exemplo, e começado a encontrar criaturas vivas em cada poça de chuva, e se por nada deste mundo conseguisse fazê-las voltar a quem eram. Da mesma forma que aconteceu, porém, a experiência foi benéfica. Quando, porém, a mente consciente é forçada a enfrentar desafios muito menos agradáveis e, ao mesmo tempo, tem roubado seu poder de raciocínio, você, na verdade, insulta a base de seu ser, da mente consciente. 21:51. Pausa. O transe de Jane fora muito profundo, seu ritmo rápido como desde o início deste livro. Agora ela bocejava sem parar. Quando teve a experiência com a poça da água, assim como uma outra descrita em seguida, eu lhe pedi que escrevesse um relato dos dois eventos, no caso de Seth referir-se a eles em algum ponto. O material dela é apresentado como uma seleção apropriada de poesias de diálogos. Nas notas do próximo intervalo, reiniciamos um pouco mais devagar, às 22:20. Ditado. Alguns momentos depois da experiência de Robert com a criatura da chuva, ele teve outra. Seus olhos estavam bem abertos e ele estava de pé na pequena cozinha, quando de repente apareceu diante dele uma luz amarela, suave e redonda. Ele viu-a fisicamente, mas não encontrava uma causa física para essa luz, que durou vários segundos e desapareceu. Quando ele a viu, pulou para trás. A última estrofe do poema que ele terminara pouco antes do jantar falava de uma luz que iria iluminar ambos os mundos, um da alma e o outro da carne. Conscientemente, ele pensou que a luz devia ter sido causada por um raio, mesmo sabendo, com sua outra porção, que esse não era o caso. Um momento mais tarde, a estrofe do poema lhe veio à mente,
e ele fez a ligação. A mente consciente ficou perturbada um momento, mas assimilou a informação. O significado da luz irá tornar-se ainda mais claro através dos sonhos de Robert. A continuação intuitiva do poema é um exemplo físico. Observação. Vários meses mais tarde, entretanto, Jane não se lembrava de qualquer sonho com luz. Continuação do ditado. O significado da luz irá revelar-se normalmente quando ele estiver pronto para percebê-lo em sua plenitude. Embora o evento tenha ocorrido como qualquer evento, ainda não está concluído. Na experiência com drogas mencionadas antes, na última sessão, de repente são impingidos à mente consciente símbolos e eventos espantosos. E ainda mais, dentro de um contexto no qual o tempo, como ela o conhece, tem pouco significado. Ela, a mente consciente, não pode refletir subjetivamente sobre os fenômenos, pois eles acontecem com muita rapidez. A duração desses fenômenos, talvez, pareça distorcida e grotesca para ela, e nesse período, a ação pode parecer impossível. Nenhuma separação entre o eu e a experiência pode ser permitida. Até uma experiência exaltada pode ser um ataque à consciência, caso seja forçada. O preço pago é alto demais no que concerne à personalidade total. Os sentimentos, que em geral se percebem em sessões posteriores, digamos, de renascimento, na verdade, são isso. As antigas organizações do eu caíram, e as novas estruturas rejubilam-se em sua unidade e vitalidade. Aqui existe, com frequência, uma base fortemente suicida. O conhecimento de que o velho eu não foi bem-sucedido está presente. Portanto, que garantia tem o assim chamado novo eu? Repito, o corpo é uma escultura viva. Você está nele e forma-o, e ele será você, para todos os propósitos e intenções, enquanto você for físico. Você deve identificar-se com seu ser material. De outra forma, irá sentir-se alienado de sua identidade biológica. Esta identidade é seu eu físico, através do qual agora, em seus termos, tudo deve se expressar. Você é mais do que apenas seu ser temporal. Sua vida como criatura depende de sua aliança com a carne. Você existirá quando seu corpo estiver morto, mas falando de maneira prática, estará sempre trabalhando através de uma imagem de si mesmo. 22:42. Caso se identifique apenas com seu corpo, poderá sentir que a vida após a morte é impossível. Caso considere apenas ser mental, não se sentirá vivo na carne, mas separado dela. Pense em si mesmo como uma criatura física agora. Saiba que mais tarde você ainda atuará por meio de outra forma, mas o corpo e o mundo material são seus meios atuais de expressão. Essas atitudes são sumamente importantes. Em uma forte experiência com drogas, você tira uma demonstração física de sua estrutura natural, apresentando-a de tal forma que suas reações usuais não fazem sentido. O mundo pode estar desabando sobre você, por exemplo, mas não há uma defesa física adequada nem uma retaliação possível. O psiquiatra pode dizer: flua completamente com a experiência,
se necessário, aniquile-se. Isso insulta sua herança biológica e o bom senso da mente consciente. Estou bem cônscio das ligações religiosas distorcidas que existem aqui. Morra para si mesmo e renascerá. Você não irá matar-se. O que você considera o eu morre e renasce constantemente, como as células de seu corpo. Biológica e espiritualmente falando, vida nova depende dessas mudanças e transformações. Mortes e nascimentos inumeráveis que ocorrem naturalmente, tanto nas estações da Terra como nas da psique. 22h54. Mude flexivelmente com a graciosa dança de todo o ser, que se reflete no universo do corpo e da mente. Isso não inclui a crucificação do ego. É sempre por não confiarem no eu natural que vocês recorrem à terapia com drogas. Os indivíduos que buscam tratamento temem a natureza da sua própria identidade mais do que qualquer outra coisa. Ficam então prontos para sacrificá-la. Seus pensamentos e crenças formam a sua realidade. Em nosso intervalo, Joseph, o nome de Sete para mim, disse: não existe terapia mágica. Somente a compreensão de sua própria e grandiosa criatividade e conhecimento de que você mesmo faz o seu mundo. Na vida física, a alma é revestida de substâncias químicas e você utiliza os ingredientes do seu corpo para formar uma imagem que combine com suas crenças. Algumas destas ideias, sem dúvida, virão de sua cultura. Outras serão sua própria interpretação de si mesmo na carne. Suas crenças sobre qualquer substância química irão afetar o que ela faz a você. Na terapia com LSD, você espera uma reação drástica e dizem-lhe que deve preparar-se para isso. Sua experiência seguirá suas crenças e as de seu terapeuta, comunicadas verbal e telepaticamente. Se acreditar, porém, que as substâncias químicas de certos alimentos irão causar-lhe danos drásticos e ter consequências desastrosas, então até uma pequena dose delas pode prejudicá-lo. Faça uma pausa. Ok, 7. 23h05. Jane não se lembrava do material que transmitira desde o intervalo. Agora aqui estão trechos do relato que ela escreveu para mim sobre suas experiências como uma criatura da poça de chuva e a luz na noite de 2 de fevereiro. A narrativa e a poesia de Jane complementam as palavras do próprio Sete, que mostram como ela tornou-se consciente da transformação singular de suas ideias poéticas, originais em realidade visual, e como levou o processo criativo a um passo à frente, convertendo suas novas percepções em mais poesias. Acreditamos que esses vazamentos entre as realidades sejam comuns, ainda que até automáticos na maioria dos casos, em qualquer área da vida. Nas artes, eles geralmente são chamados de inspiração. Sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 1973, estive trabalhando o dia todo, escreveu Jane, em meu livro de poesias, o Dialogues of the Soul and Mortal Self in Time. Trabalhando demais realmente em uma viagem criativa. Pouco antes do jantar, estava escrevendo sobre o singular e, contudo,
duplo universo do eu e da alma, e o último verso citara o eu mortal. Segue o verso. Vamos usando nossa dupla visão, viajar por dois mundos em um e formar um único canto duplo, que se espalha em ondas de pensamento e sangue, que gira, enruga-se e se quebra em vogais de arco-íris, que cantam suaves canções de ninar e caem como luz em nossos dois mundos. Fim do verso. Depois do jantar, Rob saiu para fazer compras. Não sei que horas eram, mas estava escuro e chovendo muito, com lampejos de raios sem som. Estava muito quente em fevereiro. Pensei em ir dar um passeio, mas não fui. Logo após as duas experiências que Seth descreve nessa seção, com a criatura da chuva e a luz, acrescentei esta seção em Dialogues. Segue o outro verso. O eu mortal mais tarde diz: aquela luz batendo e o que tocou era real? Agora estou junto à janela, a janela aberta da cozinha, olhando para a rua chuvosa. Só que agora está escuro. Escrevi o dia todo e fiz meus trabalhos. E vamos ter visitas. Minha mente encontrava-se vazia, mas fui apanhada, paralisada. As gotas de chuva caíam em milhares de pontinhos brilhantes, formando uma poça lá embaixo. E enquanto eu olhava, a poça levantou-se, avolumando-se, em um tecido que era como um pulmão cheio de ar, ou um porco-espinho de luz, com as gotas de chuva saindo dela, e também dentro dela. Ela bebeu os reflexos das luzes dos carros que passavam, luzes que corriam cegamente para ela, até ficar tão cheia que pulsava. Uma coisa viva, brilhante e fluida. A chuva escorria em sua macia pele líquida, e ali ficou uma criatura tão móvel, tão viva, escorregadia e brilhante, que fechei os olhos. Abri-os quase que instantaneamente. A criatura novamente horizontal, mas começou a levantar. Quando tudo que vi passou por minha alma, nossos mundos fundiram-se e eu gritei. E ao fazê-lo, de repente, um círculo de luz apareceu bem na minha frente, bem definido entre a geladeira e o fogão. Fiquei tão espantada que saltei para trás. Um círculo suave e brilhante no ar à altura da cintura, e chegando em cima da cabeça, não uma bola de fogo, mas uma luz silenciosa e imóvel, que não espalha iluminação para fora das bordas. Assim, o resto da cozinha continuava no escuro, luz natural, mas nenhum lampejo. Saía da geladeira e do fogão, e não havia feixe de luz, dentro ou fora da cozinha, de onde eu pudesse sair. Estava suspensa no ar como um súbito girassol, maior que a vida, mas sem semente, nem caule. Um presságio? A luz que você disse que escreveria nossos mundos duplos e únicos, aparecendo em meu universo, vindo do seu? Seja qual for a sua causa ou origem,
Senti que apareceu por um motivo, e gostaria de saber qual é. Sei que a poça era natural, e neste mundo, plana, enquanto que outra visão vi sua contraparte, elevar-se brilhando e quase caminhar, mas, se aquela luz veio do mundo que conheço, então preciso admitir que não sei como. Mas, querida alma, temo não poder esperar por sua resposta agora. Ouço minhas visitas e estou feliz de sentar e conversar nesta noite tempestuosa enquanto sopra o vento chuvoso. Fim do verso. Com a criatura da poça vi duas realidades, a poça em termos físicos e a criatura em termos maiores que físicos, e querendo, podia mudar de uma realidade para outra, eu acho. Mas a luz não tinha uma contraparte física. Acho que veio de outra realidade diretamente para cá, porque minhas janelas estavam abertas. Reiniciamos às 23h25. Ditado: no ciclo normal da morte e renascimento das células, e no padrão usual em que o ego muda constantemente, há um fluxo suave e nenhuma perda de orientação. A memória celular prévia é levada facilmente de uma geração de células para outra. Como mencionei anteriormente, a seção 610, capítulo 1, o que vocês chamam de ego é uma porção da identidade interior que se ergue para enfrentar o mundo da existência física. No curso regular dos eventos, ele irá transformar-se em outro ego. Mas, embora perca seu status dominante, ele não morre para si mesmo, apenas altera sua organização como parte da psique viva. Em caso de aniquilamento forçado, há uma tentativa desesperada de organização quando o eu interior tenta enviar egos alternados para enfrentar a situação. E quanto mais egos você matar, mais egos surgirão. Em tudo isso, o corpo fica muito agitado e o organismo físico é forçado a reagir da melhor maneira possível a uma série de eventos desastrosos, que contudo ele percebe que não pode estar vivenciando fisicamente. Ele sabe que uma batalha simulada está acontecendo, mas não consegue deixar de enviar as substâncias químicas e os hormônios necessários em uma situação desse tipo. Há um grande desgaste e dilaceração do corpo e uma exaustão indesculpável de suas energias naturais. Ideias formam a realidade de modo que o corpo é usado para reagir a algumas situações imaginárias, nas quais, por exemplo, a mente imagina circunstâncias terríveis que não existem fisicamente, e as circunstâncias, mesmo assim, forçam o organismo a uma superativação, estabelecendo um estado de estresse. Em terapias com doses massivas de drogas, o corpo sente uma ameaça maior, pois é forçado a usar todos os seus recursos, enquanto seus próprios sinais lhe dizem que as mensagens que está recebendo não têm uma correlação, mas são da mais urgente natureza. 23h40. Até certo ponto há também um ataque à mera criatura. Suas imagens e experiências, além disso, são raramente esquecidas. E o assim chamado novo ego nasce com a memória de suas impressões.
Alguns psicólogos gostam de dizer que você grita inconscientemente contra o método natural de seu nascimento. Aqui, porém, o eu é confrontado com seu próprio aniquilamento, enquanto o outro eu surge depois de participar conscientemente de sua morte. Eu sei que muitos psicólogos e psiquiatras sentem que estão determinando o rumo à psique com esses métodos. Uma coisa é, infelizmente, dissecar uma rã para ver o que fazia a viver. É triplamente perigoso dissecar uma psique, esperando juntar os pedaços depois. Este é o fim do ditado. Terminaremos a sessão, a menos que você queira fazer perguntas. Você disse que daria algumas informações sobre Rony quando lhe pedi. Nosso gato, Rony, morreu há uma semana, como relatado no início da sessão 638. Estamos incluindo esta sessão porque muitos de nossos correspondentes perguntam-nos a respeito dos animais domésticos nos grupos familiares e seus sistemas de crenças. As informações de Sete provaram ser inesperadamente penetrantes e íntimas, tanto que o que se segue foi editado. O suficiente ficou, porém, para mostrar que esses relacionamentos podem ser verdadeiramente complicados. Dê-nos um momento. O gato iria morrer naquele inverno. Em sua linguagem, era uma morte provável. Em uma parte de sua realidade, ele morreu naquele inverno. Em sua realidade, vocês mantiveram-no vivo. Ele ficou preso naquela casa e estava aterrorizado. A casa em questão, na esquina do outro lado da rua, era uma dessas velhas casas vitorianas da virada do século e estava em ruínas. Jane muitas vezes desenhara de nossa janela. 4 anos atrás a casa pegou fogo. A família que morava lá fora retirada e a casa fechada com tábuas. Isso com Rony novinho, preso lá dentro. Um transitante ouviu o choro dele dias mais tarde e o soltou. A casa depois foi derrubada. Robert ficou com um pouco de medo do gato, considerando-o arredio e preso originalmente, como fora a mãe dele em sua interpretação. Robert sentiu-se obrigada a ajudar Ronnie, que realmente nunca teve qualquer amor por ele. Robert, assim como em seus anos de juventude, ele se sentiu obrigado a ajudar a mãe. Em seus próprios termos, o gato tinha consciência disso. Ele tornou-se pesado como a mãe de Robert, mas já não ameaçador. Você finalmente entendeu. Se a mãe de Robert não tivesse tido a possibilidade de gerar um filho, Robert teria tido uma mãe diferente e uma criação diferente, considerando-se que ele tivesse vindo ao mundo. O gato era um macho. Você e Robert, no início, o chamaram de Catarine. Entretanto, quando era apenas um gatinho, e antes de conseguirem levá-lo para dentro de casa, Ronway meteu-se em dificuldades na vizinhança, como a mãe de Robert o fizera em bares em várias partes do país. O gato sabia da identificação, mas estava disposto a trocar isso por vários anos de vida física adicional, nos quais ele também aprendeu a relacionar-se com a bondade pela primeira vez. Roney até aprendeu a dar-se bem com outro gato, Willie, nosso gato mais velho.
À sua maneira serviu-lhe de mentor. A mãe de Robert tinha muito medo de gatos, especialmente gatos pretos. De vez em quando, Ronnie e Robert trocavam sintomas entre si. O gato não era um receptor passivo, entretanto, e também aprendeu com seus encontros com nosso vizinho de baixo, que também era um gato. Muitos dos sentimentos de Robert em relação à sua mãe estão enterrados na sepultura de Ronnie. Ronnie, porém, está livre de uma desconfiança que carregou consigo esse tempo todo, relacionada à sua vida naquela casa do outro lado da rua, e ficou grato pelos anos adicionais que lhes deram. Ele também simbolizava a própria infância difícil de Robert, que até certo ponto foi vencida simplesmente no decorrer natural dos eventos. Com a morte da mãe de Robert no ano passado, o propósito de Ronnie foi cumprido em relação a Robert. Ronnie até prestou um serviço final, pois por sua causa de sua morte, Robert enfrentou a natureza da dor e da criatura, que a vida de sua mãe tanto fizera temer. Isso basta. Obrigado. Minhas calorosas saudações. O mesmo para você, Seth. Boa noite. 00:08. Jane não se lembrava desse material. Seth referia-se a probabilidades e sugeriria a reencarnação na ligação com Ronnie. Eu percebi enquanto lia as notas, mas, antes que eu pudesse perguntar sobre tais relacionamentos, ele voltou com uma página de informações para Jane a respeito de outro assunto. Então, quando tornou a sair do transe, Jane disse: ele tem um material sobre Willie também. Mas ela estava ficando cansada. A sessão terminou à 00:21. Sessão 640, dia 14 de fevereiro de 1973, 21:27, quarta-feira. Uma neve molhada começara a cair depois do jantar. Na hora da sessão, parecia que a precipitação de neve poderia ser uma das mais fortes do ano. A vizinhança estava silenciosa e tranquila. Até o tráfego na frente dos nossos apartamentos parecia arrastar-se, para variar. Boa noite. Boa noite, Seth. Vamos iniciar o ditado. Há sistemas de retroalimentação, feedbacks dentro do corpo e da psique que operam para formar estruturas ideais de equilíbrio para o seu crescimento e desenvolvimento. Aqui há uma certa diferença, mencionada anteriormente na seção 633, capítulo 9, entre você e os animais e o modo particular em que você cria a sua realidade. Estou tentando pegar um ritmo que seja bom para suas anotações. Eu estou bem. O fluxo de cadência de Seth e Jane foram irregular desde o início da sessão, e eu começara a pensar se devia interromper e perguntar o que estava vendo. Depois desta troca, porém, a transmissão de Jane voltou ao normal em um ritmo bem deliberado. No homem, os pensamentos conscientes são muito importantes, pois dirigem a atividade inconsciente.
Falando comparativamente de uma forma particular, vocês são mais responsáveis pelos efeitos físicos que os animais com os seus instintos. Isso lhes dá um feedback tanto consciente como inconscientemente, que podem ser usados para testar sua experiência e alterar a natureza desta experiência. Os sistemas terapêuticos são parte importante desta inter-relação e eles estão sempre atuando. De certa forma, ocorre um estado de graça ou iluminação, onde existe o maior equilíbrio estável da mente consciente com outros níveis da psique e do corpo, um reconhecimento biológico e espiritual da totalidade do indivíduo dentro de si mesmo e sua relação com o universo em geral. Estes estados levam a uma condição de saúde e eficiência mental, psíquica e física. A grande margem da ação e da mente perceptiva através do intelecto e de sua ligação com os sentimentos permite que qualquer evento insignificante dê origem a tais experiências. A focalização intensa é uma das características da mente consciente, e você pode chamá-la de limitada, porque ela inclui apenas a dimensão física. Mas dentro desse campo corporal, ela tem grande liberdade para interpretar uma determinada dimensão de maneira que desejar. A mente consciente pode, por exemplo, ver uma rosa como símbolo da vida, ou da morte, da alegria ou da tristeza. E em certas circunstâncias, sua interpretação de uma simples flor pode provocar profundas experiências que evocam o poder e a força de recursos internos do ser. Como os atributos da consciência egoística têm sido tão mal interpretados, vocês geralmente consideram-na apenas em suas funções analíticas separadoras, que são muito importantes por separarem campos maiores de percepção, formando campos menores que podem ser compreendidos fisicamente. A mente consciente, porém, é também um grande sintetizador. Ela junta diversos elementos de sua experiência e reúne-os em novos padrões. Esses organismos servem, então, como despertadores ou estimulantes das porções interiores do eu, sempre fornecendo novas experiências. O eu interior responde através da riqueza de sua própria estrutura psíquica, enviando, por assim dizer, habilidades particularizadas, sempre novas, para atender às circunstâncias. 21:45. Quando seu corpo e sua mente estão trabalhando juntos, a relação entre os dois é harmoniosa, e seus sistemas terapêuticos naturais o colocam em um estado de saúde e graça. Eu disse antes, na seção 614 do capítulo 2, por exemplo, que seus sentimentos seguem o fluxo de suas crenças, e se isso não lhe parece verdadeiro, é porque não está consciente dos conteúdos de sua mente consciente. Você pode fechar os seus olhos físicos. Pode também fechar os olhos da mente consciente e fingir não ver o que lá se encontra. O homem corre para tantas terapias que se originam fora do eu, porque não confia em sua própria natureza terapêutica básica, nem compreende realmente sua mente consciente ou inconsciente. Parece que essas tecnologias e as invenções causaram muito mal. O que realmente aconteceu? Por outro lado, a tecnologia coloca a seu alcance a grande terapia da música,
que ativa as células vivas interiores de seu corpo, estimula as energias do eu interior e ajuda a unir a mente consciente às outras porções de seu ser. A música é uma representação exterior, excelente, aliás, dos sons interiores, criadores de vida, que agem terapeuticamente dentro de seu corpo o tempo todo. Ver capítulo 5. A música é uma lembrança consciente de ritmos interiores mais profundos, tanto de som como de movimento. Ouvir música que você gosta, em geral, traz-lhe à mente imagens que lhe mostram suas crenças conscientes de formas diferentes. A cura natural pelo som pode acontecer também com coisas simples, como ouvir a chuva. Você não precisa de drogas, hipnotismo ou mesmo meditação. Precisa apenas permitir e dirigir a liberdade de sua mente consciente. Ela fluirá através de seus pensamentos e imagens, que produzirão sua própria terapia. Muitas vezes, porém, vocês evitam este tratamento natural e fogem de pensamentos conscientes assustadores, que por sua vez os levam a fontes de crenças negativas, onde poderiam ser enfrentados. Vocês poderiam viajar através deles, ao encontro dos sentimentos de alegria e vitória. Em vez disso, muitos aceitam o caminho das drogas, por exemplo, onde esses sentimentos e pensamentos são atirados sobre a pessoa ou arrancados dela à força, enquanto o conforto estabilizador da mente consciente lhe é negado. Intervalo das 22h01 às 22h16. Como elo de ligação entre os universos interior e exterior, os sonhos são uma de suas maiores terapias naturais e um de seus recursos mais eficazes. Geralmente, eles não são analisados de acordo com suas próprias crenças atuais. Vocês aprenderam a interpretá-los por procedimentos muito estereotipados. Disseram-lhe, por exemplo, que certos objetos ou imagens que aparecem em seus sonhos têm um significado definido, não necessariamente o seu próprio, mas um que é indicado pela escola de pensamento psicológica, mística ou religiosa na qual você possa estar interessado. Alguns desses sistemas tocam porções legítimas da realidade, mas todos eles ignoram a natureza grandemente individual e altamente particular de seus sonhos, além do fato de você criar a sua própria realidade. O fogo terá um determinado significado, caso você tenha medo dele, e outro, se você considerá-lo uma fonte de calor. E qualquer destes dois significados também será colorido pelas inumeráveis variações de eventos pessoais que qualquer pessoa possa ter vivido em relação ao fogo. O conhecimento que você tem de símbolos dos seus sonhos e seus significados pessoais é tão opaco simplesmente porque você não está acostumado a examiná-los com a sua mente consciente. Foi-lhe ensinado que ela não pode entender, e assim as grandes interligações das experiências que você tem quando acordado e as que tem em sonho lhe escapa. Não entende os muitos problemas físicos que são resolvidos para você e por você em seus sonhos. Isso acontece com muita frequência quando conscientemente coloca o problema diante de si,
afirma-o com clareza e depois adormece. O mesmo acontece, porém, mesmo sem esse cenário consciente. Os sonhos lhe dão todos os tipos de informações a respeito do estado de seu corpo, de um modo geral, e das prováveis condições exteriores que suas crenças atuais irão causar. Os sonhos lhe fornecem uma estrutura experimental na qual experimentar ações prováveis e decidir quais as que deseja materializar fisicamente. Não apenas os pesadelos, como mencionei antes na última sessão, mas muitos outros sonhos seguem ritmos de uma natureza terapêutica muito mais eficaz do que qualquer droga. Os soníferos podem interferir nessa atividade. Terei muito a dizer neste livro sobre a natureza criativa e curadora dos sonhos e métodos fáceis que podem ajudá-lo a utilizar essas condições mais eficazmente. Aqui desejo simplesmente mencionar alguns dos caminhos naturais para a autoiluminação e estados de graça, que podem ser processos alternativos para os que acreditam que não existe outro caminho a não ser a intimidação do ego, ou seja, pelo uso de substâncias ou por outros métodos calculados para privar o ego de seus poderes, pelo menos momentaneamente, em vez de ensiná-lo a usar as grandes habilidades de assimilação que possui. Sua natureza, além de possuir habilidades naturais e gerais de cura, tem seus próprios gatilhos únicos e particulares, provindos de sua experiência. Eles podem ser aprendidos, reconhecidos e utilizados por você. Nesta área, alguns eventos realmente importam. Circunstâncias sem qualquer significado para os outros podem ser usadas para abrir o seu próprio depósito de energia e força interior. Elas incluirão eventos que você viverá sonhando ou acordado. Se desejar revivenciar certas experiências, pense nelas conscientemente antes de dormir e diga a si mesmo que elas voltarão. Se qualquer atividade, por mais estranha ou boba que possa lhe parecer, lhe trouxer satisfação, persiga-a. Qualquer um desses métodos de cura pode fazê-lo ultrapassar as sensações de bem-estar e força, saúde física e vitalidade, rumo às sublimes experiências da iluminação e da graça. 22:42. O exercício é uma arte e também muito terapêutico, e sua criação brota de um extraordinário casamento entre as mentes conscientes e inconsciente. Mais tarde tentarei explicar o profundo entrelaçamento que existe entre sonhos, criatividade e a natureza da realidade de sua experiência. A ideia mais rejuvenescedora de todas é o maior passo para qualquer verdadeira iluminação. É a compreensão de que sua vida exterior nasce do mundo invisível de sua realidade, através de seus pensamentos e crenças conscientes, pois então você percebe o poder de sua individualidade e identidade. Você é imediatamente confrontado com as escolhas e já não pode se ver como vítima das circunstâncias. Contudo, a mente consciente surgiu exatamente para lhe dar escolhas, para livrá-lo da experiência de mão única, para deixá-lo usar a sua criatividade, para formar compreensões diversificadas, variadas. Vamos fazer uma distinção clara aqui. As crenças conscientes dirigem o fluxo de processos inconscientes
que levam suas ideias para a realidade física, de modo que, embora seus pensamentos causem sua experiência, você não está consciente de como isso acontece vigorosamente. Não pode, por exemplo, dizer a si mesmo veementemente: quero receber iluminação, e esperar que isso aconteça se todas as suas crenças, na verdade, estão indo em outra direção. Você pode sentir-se indigno ou acreditar que tal estado lhe é impossível de atingir, e neste caso, estará enviando mensagens contraditórias. Nem pode você preocupar-se com os meios pelos quais seus próprios conscientes serão produzidos inconscientemente, pois os mecanismos interiores não estão a seu alcance. A sexualidade é outro sistema terapêutico natural, caso você já não o tenha prejudicado com suas crenças contraditórias. A experiência mística, natural, despida de dogmas, é a terapia original religiosa que é tantas vezes distorcida. Ela é distorcida em organizações eclesiásticas, mas que representa o reconhecimento inato no homem desta unidade com a fonte de seu próprio ser e de sua própria experiência. Quer fazer uma pausa? Não precisa. 22h56. A alma não está apenas vestida com roupas químicas, mas usa um traje formado por todos os elementos da terra. Como criaturas físicas, vocês serão parcialmente mudados por qualquer substância química, elemento, alimento ou droga que se torne parte de seu sistema vivo, mas esses efeitos seguirão a natureza de suas crenças. Seus sonhos e eventos físicos de sua vida alteram constantemente os equilíbrios químicos de seu corpo. Um sonho pode ser vivenciado propositadamente com a finalidade de suprir uma carência em sua vida. Ele mobilizará seus recursos e encherá seu corpo de um rápido fluxo de hormônios e substâncias químicas, criando um estado de estresse no sonho que chamará à luta as habilidades curadoras do organismo, resultando no término de determinados sintomas físicos. Outro sonho poderá propiciar um interlúdio tranquilo de sonho no qual todo o estresse seja minimizado, resultando no aquietamento da produção superativa de certos hormônios e substâncias químicas. Tais sonhos serão muito eficazes, mas apenas durante um curto período de tempo, a menos que a mente consciente enfrente as crenças que estão causando o desequilíbrio. As pesadas doses de produtos químicos introduzidos de fora, contudo, lhe trazem um tipo totalmente diferente de situação e acrescentam novos estresses. Esses dilemas condicionam a consciência a acreditar que sua posição tinha ficado ainda mais precária do que antes, reduzindo muito seu senso de poder e eficiência. As experiências da consciência, após esse tipo de terapia, podem ser jubilosas, mas elas sentem que qualquer aventura sua repousa sobre questões que não pode compreender, e sua capacidade de lidar com a realidade física torna-se menos segura do que antes. Não é isso que acontece com tratamentos naturais internos que têm seu efeito no comportamento individual. São esses os que deviam ser compreendidos e incentivados, digamos pelos psicólogos. Pausa. 23h13. O transe de Jane fora bom,
sua transmissão regular e muito intensa a maior parte do tempo. Estava chovendo muito. Reiniciamos da mesma forma às 23h28. Seu corpo é a sua escultura viva, não apenas na figura, estrutura e natureza de sua forma, mas no seu conhecimento sensível e no efeito único que tem sobre os outros. A própria escultura é também dotada de poder e de criatividade que lhe é dado por você. Essas habilidades corporais inatas também ajudam a sustentá-lo enquanto você cria continuamente a imagem. A fonte de toda esta criatividade vem de sua própria identidade interior, que nunca é completamente materializada na carne, e assim você sempre tem porções de criatividade não usadas sob o seu comando. Você reage ao corpo, embora o forme. Nesses termos, há uma constante interação entre a criação e o Criador, e na realidade tridimensional, o Criador é tão profundamente parte de sua obra que fica difícil distinguir uma coisa da outra. Um pintor coloca parte de si mesmo em um quadro. Você põe tudo de você, de que tem consciência em seu corpo, de modo que se torna sua carne. Um artista ama a sua pintura. Em termos físicos, ela está completa quando ele descansa seu pincel, pelo menos para ele, embora seus efeitos continuem. Mas vocês estarão criando sua imagem material enquanto viverem e manifestando-se nela. Um pintor não olha pelos olhos de sua criação para a sala em cuja parede está pendurado o quadro. Vocês, porém, espiam o universo através de seus próprios olhos. Vocês criam não apenas o corpo, então, mas toda a experiência dele, o contexto no qual ela ocorre. Vocês se investem de uma existência tridimensional, que é a estrutura na qual vocês têm sua experiência, criada por vocês, assim como o artista dá a seus quadros suas dimensões. As árvores, no quadro de uma paisagem, não podem mover-se fisicamente com o vento que sopra através da sala tridimensional. A cabeça de um retrato não pode fechar os olhos se estiverem abertos. Mas vocês se movem dentro da estrutura do espaço temporal que criaram para si mesmos. 23h44. As feições de um retrato são pintadas em uma tela, mas sua alma não está pintada em seu corpo. Ela entra nele e torna-se parte dele. Fisicamente você não pode conter toda a sua identidade, e essa porção livre de vocês, da qual são inconscientes, cria a carne em seus termos. Repito que você dirige sua forma por meio de suas crenças, mas sua parte inconsciente faz o trabalho de produzi-lo. Este é o fim da sessão. Obrigado. Na verdade, não era bem o fim. Seth voltou para transmitir uma página de material em que discutia brevemente o próprio trabalho de Jane com as crenças sobre a sua poesia e as últimas ideias dela sobre as habilidades psíquicas. Daí ele passou para a nossa relação um com o outro e com nossos pais. Juntando todos esses elementos em um todo psicológico, ele declarou que as sessões entre as outras são geradas por suas próprias experiências como criaturas e seus desejos de procurar respostas pessoais. Mas, mais basicamente,
buscar as respostas pedidas por todos os de sua raça. Terminamos às 23h50. Sessão 614, dia 19 de fevereiro de 1973, 21h42, segunda-feira. Iniciamos às 20h30 esta noite. Jane recebeu 2 longos telefonemas de outros estados, motivo de termos iniciado a sessão mais tarde. Boa noite. Boa noite, Seth. De forma divertida, ele pergunta: Está pronto para o ditado? Joseph responde: Mais ou menos. Eu respondi também, um pouco brincando. Por alguma razão estava difícil concentrar-me no que íamos fazer. Ditado: Um homem que faz uma estátua usa sua mente consciente, suas habilidades criativas, seu corpo físico e os recursos interiores de seu próprio ser. Deliberadamente, ele decide criar uma escultura e automaticamente focaliza suas energias naquela direção. Quando você forma a escultura viva de seu corpo, que é muito mais importante para você do que qualquer obra de arte, certamente segue o mesmo procedimento. Em outras palavras, dirige suas energias para a criação de um corpo funcional saudável. Você também forma sua imagem constantemente, com vários dos processos artísticos que são ocultos. Também os mecanismos internos pelos quais você cria seu eu material ficam abaixo da superfície de sua mente consciente. Eles são, contudo, muito eficazes. Assim, como a criação de qualquer trabalho artístico está intimamente ligada aos sonhos, também a obra de arte viva de seu corpo. Sua forma vivente é influenciada pela grande terapia dos sonhos. Se houver desequilíbrios químicos, eles são em geral corrigidos muito automaticamente durante os sonhos, quando você representa situações que pedem a produção de hormônios. Digamos que seriam chamados em uma situação semelhante se você estivesse acordado. Ver nota sobre hormônios na seção 621, capítulo 4. Na encenação do sonho, você resolveria criativamente os problemas que causam os desequilíbrios iniciais. Os sonhos de natureza muito agressiva neste contexto podem ser muito benéficos para um determinado indivíduo, permitindo a liberação dos sentimentos geralmente inibidos e liberando o corpo das tensões. Por essa terapia constante do sonho, tanto o corpo como a mente se regulam em alto grau. Assim, sua carne é afetada por seus sonhos. Neles, naturalmente um objeto pode representar um símbolo, mas não existe um simbolismo geral para os sonhos, no qual um determinado símbolo tenha um sentido geral. Há variações demais nas experiências pessoais. É verdade também que os sonhos que você tem alcançam às vezes algumas das fontes mais profundas de seu ser, mas, mesmo ali, a expressão deste ser é individualista demais para designar o mesmo tipo de significado inconsciente para os símbolos em geral. 21h54. Torno a dizer que pode existir uma analogia útil no campo da arte.
Embora os artistas usem todos o mesmo material, a experiência humana ainda é brilhante singularidade ou individualidade mostrada neste desempenho humano compartilhado, que faz a grandeza de uma obra. Depois, os críticos podem apontar padrões, dizer que a obra pertence a uma determinada escola, ligar as imagens ou símbolos aos de outro quadro, e então cometer o erro de acreditar que os símbolos são gerais, sempre convenientes, significando sempre a mesma coisa. Tudo isso, porém, pode ter pouco a ver com a interpretação do artista de seus próprios símbolos, ou com sua experiência pessoal, de modo que ele talvez fique imaginando como os críticos puderem enxergar certas coisas em sua obra. Observação de Joseph. Eu mesmo, como artista, experimentei este fenômeno crítico mais de uma vez. De vez em quando os resultados são divertidos, mas em geral são frustrantes. Também fui elogiado ou criticado por elementos que eu não percebera existirem em meus quadros, enquanto minhas intenções conscientes foram ignoradas ou passadas desapercebidas. Isso pode ser ainda mais mistificador. Eles estão falando sobre o meu quadro? Fim da observação de Joseph. Ditado. Com os sonhos acontece o mesmo. Ninguém realmente sabe o seu significado a não ser você. Se lê livros afirmando que certo objeto sempre representa isto ou aquilo, você é como o artista que aceita a ideia do crítico sobre os símbolos que aparecem em sua obra. Irá sentir-se alienado de seus sonhos, tentando fazê-los seguir um padrão que não é seu. De qualquer jeito, a interpretação é apenas uma parte da tarefa quando você tenta conscientemente avaliar o significado de um sonho. O trabalho verdadeiro é feito durante o próprio sonho, em níveis psíquicos e biológicos profundos. O acontecimento do sonho afeta toda a sua condição física e, assim, tem um efeito terapêutico constante que resulta da situação psíquica estabelecida dentro de qualquer cenário do sonho, e nela os problemas ou desafios de sua existência são resolvidos. Muitas ações prováveis se realizam, sendo então projetadas no provável futuro. Quando você entende a natureza de suas próprias crenças, você pode aprender a usar os estados do sonho mais eficazmente para seus propósitos conscientes. Essa é uma das terapias naturais mais eficazes e a estrutura interna onde ocorre grande parte da construção de seu corpo físico. Pode fazer uma pausa breve. 22h14. O ritmo de Jane fora regular. A referência a probabilidades no material me fez lembrar do capítulo 7 de Sete Fala. Naquele capítulo, Sete faz uma de suas citações prediletas. Todo ato mental abre uma nova dimensão de realidade. De certa forma, seu mais leve pensamento faz nascer em mundos. Reiniciamos às 22h33. Há um ponto aqui que eu gostaria de demonstrar. Algumas drogas, dadas a pacientes mentais, impedem o fluxo natural da terapia dos sonhos em diferentes graus. A outra coisa a respeito da medicina
Embora, como mencionei antes na seção 624, capítulo 5, se você aceita as crenças médicas ocidentais, não estou sugerindo que de repente abandone todos os médicos, mas naturalmente qualquer perturbação química no corpo se normalizará quando problemas interiores que a causaram forem resolvidos por meio de qualquer dos métodos interiores de cura. O novo equilíbrio sinaliza ao organismo que um problema interior foi resolvido. O corpo, a mente e a psique estão mais ou menos operando juntos. Quando surgirem novos desafios psíquicos, outra roda de terapia natural terá início em um padrão rítmico. Quando os desequilíbrios da natureza física são removidos pela introdução de drogas, porém, os sinais do corpo dizem que o dilema interior também deve ter sido cuidado, embora talvez esse não seja absolutamente o caso, muito positivamente. Nessas condições, o organismo não tem unidade em si mesmo. O problema manifestou-se de uma certa forma e as drogas então bloqueiam a expressão normal da desordem psíquica. Outras vias de demonstração serão buscadas. Quando estas também são bloqueadas da mesma forma, toda a relação mente-corpo torna-se alienada de si mesma. Os mecanismos internos são perturbados. O desafio básico não é apenas deixar de ser enfrentado, como também lhe é negada a expressão física que por si só proporcionaria a solução natural. É óbvio que aqui há muitas ramificações e na sua sociedade, seu próprio sistema de crenças também deve ser considerado. Se a pessoa não acredita nos processos naturais de cura, simplesmente os bloqueia. Seu medo de não consultar um médico será ainda mais prejudicial. Por outro lado, se tiver fé na ajuda médica, só isso lhe trará benefícios terapêuticos. Isso, contudo, poderá ir apenas até um certo ponto, se os problemas interiores não forem enfrentados. Muitas vezes, eles são resolvidos independentemente do que você fizer ou acreditar, apenas como resultado das vastas energias criativas que existem dentro de seu ser e do sistema de controle mútuo que você conferiu a seu corpo por ocasião de seu nascimento. 22:49. O mesmo se aplica a condições mentais que têm um jeito, às vezes, de se resolverem melhor sem suas terapias profissionais do que com elas. Muitas vezes ocorrem curas, apesar de seus bem-intencionados tratamentos. Uma das últimas ideias é que certas condições mentais são causadas por desequilíbrios de substâncias químicas. Supri-las traz alguma melhora, mas essas desigualdades não causam qualquer doença. Suas crenças a respeito da natureza de sua própria realidade, sim. Se medicamentos deste tipo melhoram a situação imediata, o problema interior de crenças precisa ainda ser resolvido. Caso contrário, outras doenças o substituirão. É extremamente difícil trabalhar consigo mesmo da maneira natural, quando você não está cercado por todos os lados da crença de que certas drogas ou alimentos ou médicos poderão fornecer as respostas. Assim, na barragem de ideias coletivas opostas,
Os que tentam permitir-se o benefício de sua própria cura inata precisam, em geral, enfrentar o estresse da dúvida de estarem certos ou não. Infelizmente, parece que quanto mais você confia nos métodos externos, mais precisa confiar neles, e menos confia em suas habilidades naturais. Você então se torna alérgico a uma droga simplesmente porque o corpo percebe que, se essa droga for aceita, todos os recursos disponíveis para a solução de um determinado problema serão eliminados, ou uma doença ainda mais grave resultará do disfarce físico do dilema. A terapia natural, portanto, dificilmente alcança seus plenos benefícios em sua sociedade, porque sofre interferência desde o momento de seu nascimento. Entretanto, ela opera independentemente da interferência e está sempre à sua disposição para trazer saúde e vitalidade à escultura viva na qual você tem sua existência atual. Faça uma pausa. 23:02. Durante o intervalo, houve muito barulho em um dos outros apartamentos. Parecia que várias pessoas estavam arrastando móveis de um lado para o outro. O barulho era tanto que me surpreendi ao ver Jane entrando em transe outra vez. Reiniciamos vagarosamente às 23:14. As doenças mentais geralmente indicam a natureza de suas crenças ao concordarem ou conflitarem com as das outras pessoas. Nestes casos, os sistemas de crença são diferentes dos da sociedade, a tal ponto que efeitos óbvios aparecem em termos de comportamento. Como com muitas doenças físicas, existem pontos de crise, mas a pessoa pode muito bem encontrar sua própria solução. Até com as assim chamadas desordens mentais, porém, a orientação do corpo é muito importante, além das crenças das pessoas sobre a sua própria forma e sobre sua relação com outros e com o tempo e o espaço. Em geral, há desequilíbrios químicos neste tipo de situação, produzidos inconscientemente pela pessoa, com o fim, às vezes, de resolver uma série de eventos alucinatórios. A manutenção de tal sonho objetivo requer uma mudança química do estado normal de consciência desperta. É importante observar que, seja qual for a doença mental ou física adotada, ela é escolhida por uma razão, e é um método natural que o próprio indivíduo sabe que está, física e mentalmente, equipado para resolver. 23:28. Agora, tudo estava quieto. Diferenças de personalidade têm, é óbvio, muito a ver com o tipo de doença adotada ou o mal que você pode infligir à sua própria escultura viva. Ora, os problemas interiores que você encontra são sempre construtivos, desafios que o levarão à realização maior. Um problema causado por culpa, por exemplo, materializado fisicamente como uma doença, serve para levá-lo a enfrentar e vencer a ideia de culpa, a crença nela que você tem em sua mente consciente. O próprio corpo está sempre em um estado de transformação, de tornar-se. Você pensa nele alcançando um certo pico e depois se deteriorando ou se tornando menos. E isso acontece porque você não vê o corpo como uma expressão de seu ser na carne.
Ele reflete as estações da terra e da carne. No que você considera como você, ele espelha uma condição com grande fidelidade e desembaraço. Na velhice, faz a mesma coisa, mostra você na carne, tanto quando entra como quando sai dela. E aí há grandes variações. Muitos cessam de criar seus corpos e morrem quando ainda jovens por uma variedade de razões, naturalmente. Mas alguns morrem por acreditarem que a idade avançada é vergonhosa e que somente um corpo jovem pode ser belo. As crenças sobre idade, portanto, afetam o corpo e todas as suas capacidades, como mencionei anteriormente na seção 627 do capítulo 6. Você pode ficar surdo por acreditar firmemente que isso acontece com a idade e altera a composição química de seu corpo de acordo com as crenças que tem sobre a atividade dele nas várias etapas de sua vida. Os elementos, as substâncias químicas, as células, os átomos e as moléculas compõem particularmente sua escultura viva, mas é você quem dirige suas atividades por meio de crenças conscientes que então canalizam todos os grandes poderes criativos que dão vida a seu corpo e fazem com que ele reflita constantemente o seu eu que você acredita ser. 7. Sorrindo depois de uma transmissão intensa, diz: fim da sessão e quase fim do capítulo, a menos naturalmente que você queira fazer perguntas. Acho que não. Então desejo-lhes uma boa noite. Obrigado, Sete, e calorosas saudações aos dois. Boa noite, às 23h40. Sessão 642, dia 21 de fevereiro de 1973, às 21h11, quarta-feira. Boa noite. Boa noite, Sete. Ditado: as terapias naturais do corpo podem ser invocadas com grandes resultados, como vocês verão no próximo capítulo. Falaremos sobre a maneira de incentivar isso e também sobre o papel da mente consciente como orientadora da alma em roupas químicas. Fim do capítulo 10.